Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cleudes Maria Tavares Rosa, eu sou socióloga da política, sou advogada e sou doutoranda em educação. Nesse momento em que o Brasil passa por tantos problemas, vejo a necessidade, enquanto professora também, professora na PUC Goiás, de nós pensarmos um pouco o comprometimento do indivíduo para pensar os problemas que a sociedade está passando. E nada melhor do que um clássico da sociologia. Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre o Max Weber. O Max Weber foi um jovem alemão, advogado, historiador e filósofo que viveu um momento muito conturbado politicamente na Alemanha. A Alemanha havia sido recentemente organizada politicamente, mas uma organização por cima, porque foi um dos últimos estados-nação, junto com a Itália, a fazer a unificação territorial. E naquele momento a sociologia já estava sendo discutida não apenas nas universidades da Alemanha, mas também porque no método positivista, durkheimiano, a sociedade vinha sendo, e a sua problemática vinha sendo discutida. O Weber vai sofrer algumas influências. Uma influência fundamental naquele momento de discussão se dava em relação ao método positivista. E o Wilhelm Dilthey, ele faz parte da escola de filosofia histórica da Alemanha. E o Dilthey contrapôs com muita veemência, com muita ênfase, as explicações positivistas durkheimianas, uma vez que, com Durkheim, nós temos pressupostos das ciências da natureza sendo buscados para garantir a cientificidade sobre o conhecimento a ser organizado a partir do social. O Dilthey se opõe a isso. Ele vai colocar da necessidade de se pensar historicamente. Por quê? Se nós temos uma perspectiva e uma visão de mundo que é construído pelo homem, pelos seus valores, pelos seus confrontos, pelas suas relações, não se poderia tratar esse homem, a sua organização social, a sociedade, e muito menos as relações implementadas por ele, a partir de uma perspectiva de coisa. O Dilthey vai sofrer o Dilthey vai influenciar o Weber nessas perspectivas. Então, o Weber vai considerar para a constituição do seu método duas perspectivas: a histórica, que vai buscar a particularidade do fenômeno ao longo do processo, e a perspectiva sociológica, que vai trazer as características mais gerais desse fenômeno, exatamente por sermos seres históricos. Uma segunda influência que o Weber vai sofrer, e ele vai considerar tão cara para ele, que basicamente é a sua motivação para pensar o método na sociologia e também para refutar o outro alemão, o Karl Marx. O Weber vai partilhar com Marx o termo, o objeto, capitalismo. O Marx já escrevia, o Marx já conceituava, o Marx já pensara o método capitalismo para o Marx era, abram aspas, modo de produção e de circulação de mercadorias, fecha aspas. O Weber vai refutar, dizendo que, abram aspas, capitalismo é a busca racional para o lucro, fecha aspas. Para o Weber, como para toda a leitura político-partidária que marcava a Alemanha naquele momento, porque as discussões se davam dentro das universidades, mas também davam nos bares. E o Lassalle, que é um dos grandes pensadores da filosofia,
ele já organizara o Partido Socialista na Alemanha, ao qual o Marx ajudara, contribuíra com seu método, materialismo histórico. E para refutar tudo isso, já que o Weber se colocava como um liberal e as ideias liberais naquele momento remetiam a uma perspectiva de Adam Smith, que colocava que o Estado não poderia interferir no mercado, que havia necessidade de um laissez-faire, de um deixar e fazer, deixar e acontecer, que o próprio Estado se autorregularia pela livre oferta e a livre procura, e que, portanto, na perspectiva weberiana, não se poderia compreender o capitalismo com essa sua leitura político-partidária, com viés liberal, que considerava que o método marxiano, o materialismo histórico dialético, desconsideraria a perspectiva da história, levando em consideração para a compreensão do capitalismo apenas a influência da economia na política. O Weber vai, abram aspas, buscar e cobrar forças da explicação para além da perspectiva econômica para compreender o capitalismo e constrói então uma explicação assentada na perspectiva de uma inter-relação positiva de economia e religião. Quando você tem tal situação, qual é o objeto, então, que o Weber quer estudar? A sociedade. Que tipo de sociedade? A sociedade capitalista. Só que veja você, ele não vai partir da sociedade, ele vai partir do indivíduo. Por quê? Ao negar o positivismo durkheimiano e os seus pressupostos, ele vai tentar resgatar a subjetividade para a compreensão da sociedade. Ponto. Subjetividade que marca o indivíduo. Mas para fugir da psicologia, o Weber vai pensar na perspectiva metodológica aquilo que a teoria tradicional veio discutindo e que ele vai sustentar. Que havia a urgência de se pensar a relação sujeito-objeto. E essa relação sujeito-objeto, ela é marcada desde o Galileu Galilei e que, posteriormente, tanto o Bacon quanto o René Descartes vão fazer tais discussões, afirmando a sujeição do objeto em relação ao olhar do sujeito. O Weber vai manter tal sujeição, garantindo que o agente da ação é o sujeito. O objeto seria essa ação analisada por um outro agente, dessa vez o pesquisador, que, levado, imbuído dos seus valores, irá olhar para o objeto e, numa infinitude do real, escolher uma parte ínfima para compreender. Temos que separar. Em Weber, o sujeito é o que age. O objeto é aquilo que precisa ser compreendido. E o pesquisador é o agente da pesquisa. O pesquisador não é o sujeito. Ponto. Então, o método compreensivo implica duas perspectivas. A histórica busca a particularidade. A sociologia traz os aspectos gerais. E o indivíduo, unidade mínima de significação, traz a marca daquilo que nós convencionamos a chamar de individualismo metodológico em Weber. Porque em Weber,
O conceito de sociologia é, abram aspas, a ciência que pretende entender, explicando-a causalmente em seus efeitos, a ação social. Fecha aspas. A sociologia weberiana, então, vai implicar essa exigência de nós termos com clareza que é o indivíduo que dota de ação, que dota de sentido essa ação, direcionar ao outro e ao direcionar ao outro um ou uma infinitude de outros indivíduos conhecidos, determinados, indeterminados, assim se constitui a ação social. Então, para o Weber, o conceito de sociologia implica a compreensão do que seja ação e ele conceitua ação social. Ação social, abram aspas, conduta humana dotada de um significado subjetivo dado por quem o executa. Um ato, uma ação, desculpem, uma permissão ou uma omissão, que pode ser num tempo presente, num tempo passado ou num tempo futuro. Ela pode ser determinada para um indivíduo direcionada ao outro ou uma pluralidade, uma indeterminação de indivíduos, conhecidos ou não. Esse é o conceito de ação social em Weber. O indivíduo, enquanto unidade mínima de significação, ele direciona o seu agir, ato, omissão ou permissão, ao outro. E aí sim, é ação social. Mas, na regra metodológica weberiana, pela perspectiva da compreensão, e aí é preciso saber o que é compreender em Weber. Em Weber, compreender é buscar a conexão de sentido dessa ação. Eu não vou partilhar o conteúdo dessa ação, eu só vou compreender porque o outro agiu daquela maneira. Isso é o que fará o cientista ou pesquisador. Para poder compreender essa conexão de sentido e para poder negar as leis gerais para o conhecimento proposta pelo método positivista, ele vai construir um instrumento que ele vai chamar de tipo ideal, que consiste numa ênfase unilateral do objeto que o pesquisador quer pesquisar, que o sociólogo quer compreender. Então, numa infinitude do real, movida pelos meus valores, eu, que sou uma pesquisadora do autoritarismo e da criminalidade no Brasil, vou escolher nessa infinitude de atos, de omissões ou de permissões, um aspecto na criminalidade ou no autoritarismo que eu queira compreender. Nesse sentido, eu vou dar uma ênfase, uma coloração mais pesada, mais viva a esse aspecto do objeto que eu quero compreender. Só eu sei o que é que eu escolhi. Curiosidade, aversão, vontade de interferir com projetos de políticas, com projetos de propostas de políticas públicas, só eu sei por que eu quero. Então eu escolho unilateralmente o lado do objeto que eu quero escolher, porque ele tem múltiplas faces. E a minha subjetividade
norteada pelos meus valores enquanto pesquisadora, é que vai definir essa minha escolha. Só que eu tenho que buscar a relação de causalidade para essa escolha, para eu compreender historicamente como isso se manifestou e encadeou ao longo do processo. Para o Weber, essa busca da causalidade é o que ele chama de hipótese. É pela hipótese uma interrogação, uma afirmação sobre a respeito do objeto na sua manifestação, é a minha hipótese de trabalho. E aí haveria uma objetividade. Sim, Durkheim, a objetividade consistia em, abram aspas, eu, Cleudes, pesquisadora, me afastar completamente do objeto, porque eu seria, ao mesmo tempo, o sujeito que quer conhecer e o objeto a ser conhecido. Eu devo afastar tudo que sei a respeito do objeto, pré-tracinho noções, pré-referências, preferências a respeito do objeto. Aí a objetividade seria a condição fundamental para a neutralidade, tratar o objeto como coisa. Isso para Durkheim. Para refutar isso, o Weber vai propor, eu, pelos meus valores, escolho o objeto, eu pesquisadora, eu socióloga, escolho os meus objetos, crio uma tipologia, enfatizando o que é que eu quero escolher, o que é que eu quero estudar em relação a esse objeto. Unilateralmente, só eu sei qual foi a minha motivação. A partir daí, essa cadeia causal de explicação estaria enquadrada dentro da forma, dentro da regra metodológica, aqueles passos fundamentais, um referencial bibliográfico, o método que vai me informar, os instrumentos de pesquisa, a captação do objeto a partir dos instrumentos e a própria pesquisa de campo, que o Weber vai chamar de empírica. Então, os valores norteariam um procedimento ético relacionado ao pesquisador. E a empiria me levaria para uma perspectiva científica. A minha hipótese de trabalho necessariamente deve ser confirmada. E se ela é histórica, eu vou reconstruir o objeto historicamente e sociologicamente. Pensemos no capitalismo. Existe capitalismo no mundo? Sim. Busca racional para o lucro. A Europa toda, no momento em que o Weber pensava, era capitalista. Os Estados Unidos da América do Norte eram capitalistas. Agora veja você, a estrutura de busca racional para o lucro era exatamente a mesma em todos os Estados-nação? Não. As relações sociais não são adequadas numa horizontalização de busca racional para o lucro. Em alguns países, naquele momento que o Weber escrevia, havia já alguma legislação nacional que regulava as relações trabalhistas, mas nem todos os países a possuíam. Só a partir de 1919, com a Organização Internacional do Trabalho, haverá essa horizontalização desses direitos trabalhistas. E aí, para o Weber, essa objetividade garantiria a cientificidade ou a empiria na pesquisa. Haveria, então, objetividade. E neutralidade em Weber? Não. De nunca e de jeito nenhum, porque o cientista,
ele é orientado o tempo todo pelos seus valores. Assim, pensamos o método. O que se tem é que, a partir do método e do conceito de ação social, fez-se o conceito de tipo ideal. Esse tipo ideal, ele não existe na realidade. Ele é um instrumento metodológico pensado pelo cientista para fazer a leitura do objeto na sua manifestação. Um conceito. Se é um conceito, ele só me permite ler a manifestação do fenômeno no mundo real, na sua concretude na realidade. Então, Weber cria 4 tipos puros de ação social. A ação é racional com relação a valores, quando o sujeito, ele escolhe equilibradamente os meios mais rápidos, mais céleres, mais lídimos para alcançar um objetivo que seria o fim que ele quer alcançar. A ação econômica. No momento de crise econômica mundial, os bens escassos estão quase que inacessíveis para a maioria da população. Então, o meio mais rápido é adequar os meus gastos pessoais ao meu ganho. Porque a ação é racional com relação a fins. Hoje, ainda meado do mês, eu preciso chegar ao início do mês, economicamente pensando. Então, eu preciso economizar. A ação econômica é sempre assim. A ação científica também. Por isso, na perspectiva weberiana, o método, a forma, é uma exigência para a ciência. A ação é racional com relação a valores quando eu tenho um meio que eu quero alcançar, eu tenho um fim que eu quero alcançar, mas o meio que me propiciará alcançar esse fim, ele é dado pelos meus valores mais íntimos, a ética que orienta a minha vida. Por amor à vida, eu não como carne. Por amor à vida, eu preciso trazer a carne para dentro de casa, para alimentar a minha mãe. Para minha mãe comer da carne, a gente tem que comer junto. Por amor à vida, eu defendo, eu tenho animais que eu acolho e alimento e que precisam de mim para continuar sobrevivendo. Por amor à vida, estou recolhida por uma consciência ética nesse momento que o mundo passa por uma pandemia. Ação racional com relação a valores. A ação pode ser condicionada por afetos, por tristeza, por ira, e aí ela será afetiva, completamente racional, o ciúme, sem nenhuma motivação. E a tradicional, na ação tradicional, a motivação é o ontem eterno, sempre foi assim. A bênção beijando a mão em tempo de coronavírus.
a dominação masculina, que marca o mundo na perspectiva da remuneração feminina até agora. Para o Weber, então, pode haver condicionalidades e entrelaçamento dessas ações. Por exemplo, a ação racional com relação a valores se enredar numa ação que é afetiva. Os extremismos religiosos me dizem agora que cabe aos céus a nossa cura, que nós não precisamos preocupar, que Ele sabe o que faz. Mas os meus valores me dizem que eu devo fazer a minha parte, lavando as mãos, ficando isolada, tendo um comportamento de defesa ao espirrar, a minha higiene pessoal e a higiene da minha casa, para que os meus valores éticos, o bem mais valioso para mim é a vida. Então, há um entrelaçamento entre ação afetiva e ação com relação a valores em alguns momentos. Nós paramos por aqui e continuamos daqui a pouco. Muito obrigada!